Os filhos crescem até mais rápido do que a gente gostaria. E chega o dia que o agito da casa vai ficar apenas na memória. Pois é, não dizem que a gente cria os filhos para o mundo? Precisamos nos preparar, então, para o momento em que eles vão sair de casa. Uma fase que ganhou até nome, ninho vazio. Estão com a gente a Débora Gidali, mãe dos trigêmeos, Alberto, Davi e Irina, de 19 anos, e a psicóloga Blenda de Oliveira. Blenda, os pais precisam se preparar para não sofrer a hora que os filhos saírem de casa? Eu acho que, na minha experiência, o sofrimento é inevitável. Você passou por isso? Passei por isso. O sofrimento é inevitável, faz parte do crescimento dos filhos, não é? Que bom quando eles saem por propósitos positivos. Então, a gente deve mais celebrar de que o trabalho da gente deu certo, né? Mas não tem outra maneira de enfrentar. Senão, e aí a gente tem que lidar com isso. Tem que lidar com isso. Aí depois você conta como lidar com isso. Bom, e na sua casa são trigêmeos. Isso quer dizer que os três têm a mesma idade. Quer dizer também que os três saíram de casa ao mesmo tempo? Sim. Sim, acho que é mais difícil aí. Foi bem complicado, porque de repente eu tinha uma casa super cheia, né, de atividades e funções. E aí eles resolvem que eles vão seguir a vida em outro lugar. E eles são novos ainda, né? Porque a gente sabe que essa geração, eles acabam ficando um pouco mais. Faz quanto tempo que eles saíram? Faz 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. E como foi essa decisão? Conta pra gente. A decisão foi deles. Eles... Primeiro, minha filha resolveu que ela não queria estudar aqui e que ela teria uma ótima oportunidade de estudar fora. E ela veio com toda a argumentação pronta. Sim, ela chegou, mãe, eu sei que você queria muito que a gente fizesse uma faculdade aqui, mas eu tenho uma coisa para te falar. E na hora eu fiquei, como assim, né? Assim, como assim você vai me falar alguma coisa? Eu falei assim, porque você sempre pede para a gente argumentar, então estou te explicando por que a gente quer. É uma oportunidade única. Aí ela chegou com um dossiê pronto, assim, porque tem alta empregabilidade essa faculdade, porque a relação custo-benefício é ótima e eu quero muito. Ela já estava bem resolvida. Totalmente pronta. Aí os três saíram. Os três. Aí ela falou, olha, se seu pai concordar também, eu acho que você tem que ir, né? Afinal, tá tudo pronto. Aí... Os meninos também falaram, então a gente também quer uma oportunidade única, a gente também quer sair, a gente também quer. Como foi para você quando os três saíram e o ninho ficou vazio? Não deu nem tempo de eu me preparar muito, porque eles tinham falado isso mais ou menos em setembro do ano anterior. E nessa época passei por umas outras coisas, tinha sido desligada de um outro trabalho. Então eu estava um pouco, assim, com tempo ocioso demais para pensar no assunto. E assim, a gente não tem opção. Foi e o que você falou, não tem opção, mais com a gente, inexorável. Né? Ainda mais ela que estava com mais tempo, mexe mais mesmo, né? E, Blenda, falam até que é uma síndrome, né? Essa síndrome do ninho vazio. Quer dizer que pode haver aí no pai e na mãe até um processo de depressão e que precise ser tratado mesmo? Pode, porque o ninho vazio, ele é um processo de luto, né? Você vai ter uma outra vida. O casal vai se organizar, ou se é só o pai ou a mãe, enfim, mas é uma outra organização que vai acontecer. Você tem que se reorganizar internamente e externamente. Você não vai ter mais aquelas pessoas ali circulando. Então, alguns pais, sim, sofrem de uma síndrome. Então, a gente vê sintomas como insônia, uma tristeza que ela permanece, ela insiste. Então, choros, dificuldade, às vezes, para engrenar em alguma atividade. Então, quando ocorre isso, a gente pede que as pessoas procurem uma ajuda. Não, e eu imagino, né, que é uma mudança muito grande, porque a gente tem tantas ocupações com os filhos, eles demandam tanto, que depois você fica mesmo sem ter o que fazer, né? Você teve que repensar a sua vida, então, Débora? É muito interessante isso, porque eu sempre tive muitas atividades. E assim, eu sempre pensei que quando eles fossem, bem, eu ia continuar com as minhas atividades e ia estar tudo bem. Mas não ficou tudo tão bem assim.
Você passou a sentir essa tristeza profunda? Sim, e eu esses tive sintomas? muita insônia. E assim, apesar da tecnologia, né? Então a gente se fala direto, então isso facilita bastante. Verdade. Mas a ideia é de não ter o que fazer, de não sair, de não procurar atividades para a gente... De não ter os filhos brigando no banco de trás. Isso já tinha passado faz tempo. Eles saíram com 17, eles saíram 2 dias antes de fazer 18. Mas eu senti, tipo, fica um buraquinho assim, vazio. E a dica, qual é, Blenda? Você buscar outras atribuições, buscar outras coisas para fazer? Muitas vezes os pais já trabalham, já têm projetos próprios, né? Não são, muitas vezes ocorre, é mais fácil, porque de alguma forma a vida vai se estruturando e os pais vão começando a reconhecer essa liberdade também, tem um aspecto de liberdade, que eles vão aos poucos usufruindo, né? Quando a mãe, né, eu falo mais da mãe porque é o mais comum, é que fica mais tempo, né, não tem um projeto próprio, não tem interesses outros que não é somente a família, é mais difícil, é um desafio maior, porque crianças, filhos em casa ocupam muito tempo da gente. Depois, quando eles saem, a gente descobre que eles continuam ocupando um tempo, mas é um tempo diferente. É um tempo emocional da gente. A gente nunca se desliga dos filhos, né? Não há essa possibilidade. Então, e eu acho que tem um outro fator importante, é como é que o casal vai se reestruturar a partir da saída dos filhos. Então, depois do intervalo, Blenda, você fala sobre esse casal. Será que eles têm que se reconectar, né? O nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto desta vez é ninho vazio. Eu estou aqui com a Carol e o Murilo, mãe e filho, né? O Murilo tem 20 anos e é jogador de futebol. Eles estão juntinhos aqui, mas já ficaram separados 1 ano e meio quando o Murilo morou em Fortaleza. Isso. Que time que você jogou lá, Murilo? Eu joguei no Aliança e no Horizonte, mas antes disso eu passei pelo Esporte Clube Primavera e o Centro de Treinamento UFC Manaim. E lá em Fortaleza você morava num centro de treinamento? Isso. Eu morava no CFO, Centro de Formação Olímpica, ao lado do Castelão. Que é o estádio lá de Fortaleza, sim. o Castelão, né? E com quantos anos ele foi para lá? Com 17 anos. Como é que foi para você, quando seu filho resolveu ir embora? Na verdade, assim, foi tudo muito improvisado, porque não foi, assim, nada marcado. De última hora, ele passou numa pré-seleção que ele nem estava escalado na época e... O olheiro estava lá, gostou dele, ele falou, dia 4 de março você está embarcando junto. Então, foi tudo muito rápido. Assim, não deu tempo da gente pensar, o Murilo vai embora. Depois, assim, a dor, assim, aquele sentimento foi no aeroporto ali. Naquela portinha de passagem, sabe? Ali, quando a portinha fechou, você fala ali, acabou e começou. E quando você voltou para casa, que o Murilo não estava mais lá, você tem um filho menor. Isso. Mas... o Murilo não estava mais lá. Isso. Como é que é chegar exatamente em casa? essa sensação. Um não supre a falta do outro. Que nem assim, eu tenho os 2 que moram comigo, mas assim, você olha lá, o Murilo, ele é extremamente, como eu posso falar, carinhoso, ele abraça, ele é muito toque. Então, assim, a gente sentia muito isso. E você também ficava com saudade da sua mãe lá? Claro. Sente falta, né? Do carinho de mãe, do pai, do irmão perto. E você acabou sentindo isso que até a Débora estava contando no começo do programa, uma tristeza, meio ficar sem saber o que fazer. O que você sentiu e como que você tentou superar isso? As primeiras, vamos por ali, eu acho que as primeiras 2 semanas foram as piores, assim. A casa extremamente vazia, porque ele ouve música o tempo todo, ele está cantando o tempo todo. Ele é bagunceiro, tipo assim, espaçoso, vamos dizer assim. Aí, o que aconteceu? De repente, eu voltei e a casa estava vazia. Exatamente, a sensação é essa, o ninho estava vazio, entendeu? Então, assim, eu procurava me ocupar ao máximo, eu lia, o que eu não fazia era ouvir música. Se eu ouvia música, eu chorava, porque eu estava lembrando dele. Mas até você, com 20 anos, não dá para se acomodar e continuar na casa da mãe. Você quer levar a sua vida para fora, né? Quero ter minha vida, né? Sempre, tipo, quero crescer, todo mundo quer ser alguma coisa, né? E meu sonho, tem que ir atrás, tem que buscar de uma forma ou de outra. E agora você está batalhando para ir para um novo time? Sim, estou à procura de um novo clube, né?
Fui liberado recentemente e estou procurando. Aí os olheiros de plantão, então o pessoal do esporte da TV Cultura, né, Rô, já fica a nossa dica do Murilo aí. Pela esquerda, hein? Pela esquerda? Pela esquerda. Aí, então, Boa sorte, Murilo. Obrigado. O time que estiver precisando, obrigada por virem dividir com a gente Eu que agradeço. essa história. E você se prepara, porque como jogador de futebol, pelo visto, ele sempre vai morar Vai. meio longe. É verdade. Essa sensação acho que eu vou ter ainda mais algumas vezes. Obrigada, gente, Obrigada, por terem eu. vindo. Olha, acho que as coisas que a gente mais reclama, a gente mais sente falta, né? Da bagunça dos filhos, aí a gente sente falta. Mas como a história dele, né, Blenda, é uma realidade do Brasil. Muitas vezes os jovens precisam ir para iniciar uma carreira ou para estudar dentro do Brasil, que é uma oportunidade que não pode perder, né? E me parece que hoje em dia, no Brasil, você tem vivido mais essa questão dos filhos saírem para estudar, porque se você, por exemplo, está nos Estados Unidos, isso é uma coisa comum, né? Os filhos saem muito cedo de casa e vão estudar em outro lugar. E aqui isso tem acontecido. E eu acho que, de novo, é uma reestruturação da família brasileira, que tem uma tendência a agregar muito, a segurar mais os filhos. Estão vivendo essa nova realidade, inclusive com todo esse monte de informações que se tem, eles são muito mais instigados a conhecerem outras coisas. E, Débora, seus filhos foram morar Eles estão fora do Brasil? Estão nos Estados Unidos. E eles estão juntos ou separados? Não, eles estão em faculdades diferentes. Eles fizeram questão de ter a individualidade deles, o que eles não tinham Os aqui. trigêmeos quiseram se separar. A gente chega de ser tria, a gente quer ser cada um o que for para ser. Ô, Blenda, e o casal? Esse casal, quando os filhos saem, eles têm que aprender a conviver só os dois, sozinhos novamente? Então, esse é um aspecto muito importante, não é? Porque para os filhos, quando eles saem de casa, existe uma coisa importantíssima para eles poderem seguir o projeto lá fora, é saber que os pais estão dando conta da vida deles, né? Que eles estão conseguindo lidar com essa falta dos filhos. E aí o casal, enfim, se houver um casal, né, eles vão se reencontrar. Quando a gente tem filhos, entre o marido e a mulher tem aqui um espaço grande, são os filhos. Ou não se reencontram e resolvem se separar. Então, exatamente, eles vão ter que lidar com como é que está esse casal depois? Isso aí pode acontecer de haver muitas crises conjugais, separações, e muitas vezes não. O casal se reinventa nesse momento, né? Aliás, tem um filme muito interessante que chama O Amor Inesperado, com aquele Ricardo Darín, que é exatamente sobre a questão do ninho vazio, que fala sobre isso. Você é casada? Não, sou separada. Mas não se separou porque os filhos saíram de casa? Faz tempo já. Olha, o nosso programa chegou ao fim. Muito obrigada pela participação, Débora. Prazer. Tem rede social para deixar? Não? Blenda, muito obrigada pelas orientações aqui no Momento Papo de Mãe. Tem rede social para deixar? É Blenda_Psi. Obrigada. Tá ótimo, muito obrigada por terem vindo. Bom, a minha mais velha está com 16 anos, eu espero que demore bastante, porque eu não quero passar por isso não, viu? Obrigada a você que nos assiste, o Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até a próxima.